Olá, estamos dando continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a epístola do apóstolo São Paulo a Tito. E hoje vamos estudar o capítulo 2 e vamos ter como título Exortações Gerais. Sabemos que Paulo escreveu a Tito uma carta e esta carta tinha a finalidade de instruí-lo e animá-lo também em seus deveres como pastor da igreja ali em Creta, na ilha de Creta. Sabemos que a carta é uma carta breve, com apenas 3 capítulos, mas reúne grande quantidade de instruções abrangendo doutrina, moral e disciplina. Inclusive sobre essa carta, Martinho Lutero, ele ao expressar-se sobre ela, ele disse que esta carta de Paulo a Tito é a quintessência da doutrina cristã, composta de tal maneira que contém todo o necessário para o conhecimento e a vida cristã. A quintessência que falava Martinho Lutero significa a quinta essência, isto é, o essencial, o mais puro, o melhor ou o principal de alguma coisa. Isso segundo o dicionário Waze de 2004. O objetivo dessa carta, escrito a Tito, está muito clara no capítulo 1, versículo 5, que era para dar instruções práticas, que era para colocar em ordem as coisas restantes inacabadas na igreja da ilha de Creta. E por essa razão, pode parecer surpreendente verificar nesta carta tanto ensino teológico em uma carta tão breve, com apenas 3 capítulos. E nós notamos ao ler a carta de Paulo a Tito que muitos dos principais termos teológicos são encontrados dentro dessa curta epístola. Termos como eleição, que está no capítulo 1, versículo 1, a salvação, que é a parte soteriológica, no capítulo 2, versículo 11, a fé e a crença, que está no capítulo 1 e também no capítulo 2, no versículo 2, resgate, no capítulo 2, versículo 14, regeneração, sobre o novo nascimento, capítulo 3, versículo 5, e sobre a justificação, no capítulo 3 e no versículo 7. Então nós notamos que é uma carta completa. Agora vem a pergunta: onde Tito estava quando ele recebeu esta carta? Esta carta, sabemos que Tito estava já na ilha de Creta. E a ilha de Creta é uma ilha de 250 quilômetros de comprimento, que além de ser conhecida na Antiguidade, ela foi também mencionada no Novo Testamento como, também no Antigo Testamento, que era conhecido como Terra dos Filisteus, com o nome de Caftor. Isso você vê em Deuteronômio capítulo 2, no versículo 23, está em Jeremias capítulo 4, versículo 7, e também em Amós, no capítulo 9 e no versículo 7. A ilha de Creta, ela situava-se em um ponto estratégico de cruzamento entre a Ásia, a África e a Europa. Inclusive a palavra sincretismo, que nós usamos hoje, vem dos cretenses. Por quê? Porque em Creta, cada uma das numerosas cidades queria ser mais autônoma do que a outra, né? Em relação às demais. Somente estava em jogo ali o quê? A defesa contra um inimigo comum. Os cretenses, que preferiam a independência das suas cidades, eles se uniram, tornando-se assim sincretense. Aí vem a palavra sincretismo em relação à ilha de Creta. E essa carta tem alguns pontos que nos chamam a atenção. Por quê?
Eu quero fazer esse resumo da ilha de Creta para que vocês entendam por que Paulo usa tantos termos teológicos, pastorais, quando ele escreve a Tito. Primeiro que nessa ilha confluía toda sorte de cultos, religiões, filosofias e linhas de pensamento. O comentarista William Barclay, ele disse que nessa época que Paulo escreve a Tito, a igreja era uma ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. As mais perigosas heresias ameaçavam a igreja por todos os lados. Como o evangelho é para todos os povos, judeus, gregos, bárbaros, estudiosos, cultos e incultos, Paulo deixou ali Tito, seu filho na fé, companheiro, cooperador, para quê? Para que colocasse em ordem as coisas restantes e também nomear presbíteros nas igrejas da ilha. Eu estive lendo que Van Oosterse, ele assentou o fato de que a moralidade dos cretenses estava longe do que deveria ser. Isso nós temos no capítulo 1, versículo 12. E temendo que esses novos convertidos retrocedessem aos seus antigos vícios, Paulo sentiu a necessidade imperativa de orientar Tito sobre como conduzir-se no meio desse povo, especialmente no estabelecimento da ordem na igreja, a fim de que os falsos mestres não tomassem a igreja de assalto. Agora vem a pergunta. Professora Dailton, quais os temas que preocupam ao apóstolo Paulo que ele deixa transparecer nesta carta que estamos estudando? O capítulo 2, até o versículo 8 que vamos analisar, aqui vemos que Paulo não só enfatiza o poder do ensino puro, mas também o fato de que esse poder deve ser usado para ajudar as pessoas de todas as idades. Nós veremos que Paulo aborda a conduta e as responsabilidades dos cristãos nas bases da idade, do sexo e também do emprego. Primeiro, ele descreve o papel dos mais velhos. E então ele fala das mais velhas, as pessoas com mais idade. Isso está muito claro no capítulo 2, nos versículos 2 e no versículo 3. Ele esmiuça as responsabilidades das mulheres mais jovens, observando que as mulheres mais velhas deveriam ensiná-las. Isso está claro no capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Logo a seguir, ele passa aos moços, aos mais jovens, no versículo 6. E a Tito, especialmente no versículo 7, ele fala da sua grande responsabilidade como mordomo, como obreiro responsável pela grei do Senhor ali na ilha de Creta. E finalmente, já nos versículos 9 e versículo 10, ele conclui essa primeira parte descrevendo a conduta apropriada dos servos cristãos. Então nós vemos que nesta carta, Paulo dá realmente um prato cheio de informações, doutrina, ensino, orientações ao seu filho da fé, Tito. Primeiro, nós notamos que Paulo, ele dá orientações claras para os líderes e também para os liderados. Ele inclui a todos. As prescrições apostólicas contemplam aqui os idosos, os recém-casados, os jovens e os servos, como mencionamos anteriormente. Então, nós notamos aqui no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, que não é suficiente ter
doutrina sã. É preciso também ter vida santa. A doutrina sempre deve converter-se em vida. Senão não tem nenhum valor. De nada adianta termos a letra da doutrina. De nada adianta termos o texto da doutrina, se esse texto não se torna vida em nossas vidas. Então Paulo aqui ele deixa muito claro que, diferentemente dos gnósticos, o conhecimento da verdade não nos conduz à soberba, mas à humildade. Quanto mais se sabe, mais humilde deve ser. E Paulo, quando fala sobre a doutrina, ele chega a ser insistente, ferrenho com o cuidado da sã doutrina. Ele começa o capítulo 2, logo no versículo 1, ele fala sobre esse ensino. Ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o que é que nós vemos aqui? Que como em 1 Timóteo, em Tito também Paulo mostra essa grande preocupação na defesa da sã doutrina. Você vê isso no capítulo 1 de Tito, no versículo 9, no versículo 13, e aqui no capítulo 2, nos versículos 1 e 2. Assim que a igreja não deveria ficar apenas na defensiva, combatendo os falsos mestres, mas deveria, sobretudo, engajar-se no ensino da sã doutrina. Às vezes ficamos tanto na defensiva que nos esquecemos de dar, ensinar, fornecer, equipar a igreja com a sã doutrina. E esta palavra sã, ela é um termo médico e indica a doutrina que está livre de corrupção, livre de enfermidade. É evidente que a falsa doutrina e o falso ensino ameaçavam a igreja cretense. Por isso Paulo usa o termo sã, ou seja, que a nossa doutrina, que o nosso ensino, que a nossa instrução seja livre de qualquer corrupção, que não se identifique com o mundo, mas que transmita a genuína palavra de Deus. Isso é sã doutrina. Não é exagero, não é ser hipócrita, mas ser bíblico. Agora, Paulo, depois de falar sobre isso, ele se volta para os tipos de coisas que Tito, em contraste com os falsos mestres, deveria ensinar, e conclui com uma meditação sobre a graça de Deus. Primeiramente, ele alerta Tito a proceder corretamente conforme seu entendimento, que foi adquirido da correta doutrina que ele mesmo havia aprendido com o apóstolo, e instrui que ele refute, que combata o falso ensino que já parece corromper a igreja em Creta, ao mesmo tempo em que ele confere autoridade a Tito perante a igreja. E olhando o texto aqui e a carta de Paulo aos Efésios, ao que parece o falso ensino que a igreja em Creta parece estar sofrendo quando recebe essa carta, é igual ao falso ensino que havia sido disseminado na igreja de Éfeso. Isso nós notamos na epístola de Paulo a Timóteo. Tudo indica que tais ensinos alheios à sã doutrina parece vir de uma forma ainda primitiva do gnosticismo judaico, que inflamava a igreja e corrompia a sã doutrina. Paulo, ele preocupava-se que essa doutrina herética agravasse ou se desenvolvesse ainda mais, pondo o cristianismo ali em Creta em descrédito para os fiéis e para a população, o que certamente dificultaria
muito a propagação e a sobrevivência do cristianismo ali em toda aquela região. E o motivo forte que eu vejo aqui para se comportarem de acordo com a sã doutrina, que Paulo faz questão de enfatizar aqui, era evitar qualquer ocasião para que os incrédulos acusassem os discípulos de impiedade. Isso está muito claro no versículo 5 e no versículo 8 aqui do capítulo 2. Então, em vez de fazerem com que a palavra de Deus fosse difamada pela conduta pecaminosa, fruto de uma má doutrina, os cristãos deveriam adornar a doutrina de Cristo através de sua obediência. E nós notamos que nessa breve carta, a soteriologia está bem presente. E eu vejo que de todas as doutrinas bíblicas, por algum motivo desconhecido talvez, Paulo parece tratar da doutrina da salvação mais profundamente aqui na epístola de Paulo a Tito. Sim, essa epístola é com apenas 3 capítulos. Aqui nós encontramos de uma forma mais profunda a soteriologia, ou doutrina da salvação, tratado por Paulo. E vemos aqui o objetivo universal da expiação de Cristo, que é indicado no capítulo 2, já no versículo 11, onde Paulo descreve sobre a graça de Deus que traz salvação a todos os homens. Assim que, de acordo com os fatos de que Deus não quer que ninguém se perda, que ninguém pereça, como está em 1 Pedro capítulo 3 e no versículo 19, e que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, Paulo enfatiza aqui o alcance universal da expiação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a obra salvífica de Cristo. Então, o que vemos é que o agente de salvação, de acordo com as outras epístolas pastorais, seja a 1ª e 2ª Timóteo, é mencionado como sendo Deus, nosso Salvador. E aqui vemos 3 vezes isso. No capítulo 1, versículo 3, no capítulo 2, no versículo 10, e também no capítulo 3, no versículo 4. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele enfatiza pelo menos 2 vezes, no capítulo 2, no versículo 13, e no capítulo 3, versículo 6. Assim que a Trindade inteira, e especialmente a 2ª pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles foram apresentados e estão diretamente envolvidas na salvação da humanidade, de acordo com a epístola paulina. Paulo aqui, ele reserva nesse capítulo 2 uma palavra pastoral para a melhor idade, que alguns chamam de terceira idade. O versículo 3 e 4 e o versículo 5 do capítulo 2, Paulo, ele deixa muito claro isso. Nós notamos através das Escrituras, desde o Antigo Testamento, que Deus sempre contou com as pessoas adultas, de maior idade, com mais experiência, para o exercício da liderança. Isso nós notamos no livro de Números, no capítulo 11, versículo 16, versículo 17, no livro de Jeremias, capítulo 19, nos 12 primeiros versículos. Deus sempre usou as pessoas mais maduras, sem desprezar os mais jovens. E Paulo, escrevendo a Tito, ele demanda que os homens de mais idade fossem sóbrios, no versículo 2. E essa palavra sóbrios, que Paulo usa aqui, é uma palavra que vem do grego ephalios, especialmente no que concerne ao vinho. Ou seja, alguém de mente sóbria, vigilante. E esse termo descreve de uma forma especial a classe de homem que tem cuidado do que aceita e do que assimila em sua vida.
e em suas relações também. Então, esses homens adultos de mais idade deveriam ser sóbrios, também deveriam ser prudentes. Esse comportamento de ser prudente é alguém que tem domínio próprio. É inestimável para que essa pessoa que vai lidar com a fraqueza, com os desvios de outros, tem que ter uma prudência muito grande. É uma palavra muito especial, principalmente para os pastores. A prudência. Isso é fundamental para o exercício do ministério pastoral. Paulo também diz que essas pessoas deveriam ser são na fé. Aqui Paulo utiliza o mesmo adjetivo com o que qualificou a doutrina no versículo 1, que é do grego ugiaino, que equivale a estar saudável, estar bem, estar sadio, estar livre de erro, firme, puro, reto em relação à doutrina e à vida cristã. E nós notamos que desta vez ele associa isto com a própria fé da pessoa. Sãos na fé. Visto que a fé é a vitória mediante a qual vencemos o mundo. Basta ver 1 João capítulo 5, no versículo 4. Ela resultava muito importante, a fé, para ajudar a Tito a fazer com que os cretenses voltassem de seus caminhos mundanos e assumisse a postura de verdadeiros cristãos. E o texto disse que deveriam ser sãos na fé, no amor e na paciência. Sãos no amor, é do grego o ágape, né? É uma palavra que abarca múltiplas facetas da vida de uma forma favorável. O amor é sem dúvida uma demonstração de preocupação pelo bem-estar dos demais. Isso é muito importante para o exercício do serviço cristão. E o obreiro cristão que não tem amor, que não é uma pessoa que vê o bem-estar do outro em primeiro lugar, ele não pode exercer o ministério cristão. E Paulo deixa muito claro isso. Também aqui ele fala sobre a mulher cristã. Me faz lembrar o texto de Ruth, capítulo 3, no versículo 11, quando ele diz: pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O livro de Ruth, ele nos coloca face a face com um drama de família. É uma história muito linda de ser lida. E um certo número de costumes que muitos recomendam à nação israelita. Nós podemos ver que nem tudo nessa época em Israel era idolatria, sexualismo, carnificina. Havia muita coisa boa em Israel no meio do pecado, no meio da incredulidade. Havia gente que vivia e morria por Jeová e por sua religião na época de Ruth. Assim que naquela época difícil, que não era mais fácil do que o período que vivemos agora no século 21, nós vemos que ali, aquela mulher, Ruth, ela decidiu não abandonar Noemi, sua sogra. Provavelmente ela já tinha adotado ali a Jeová como seu Deus. Deus, por sua vez, não deixaria de honrar uma fé como a desta moça. Honrou a Ruth, dando-lhe um marido ideal e uma linhagem como nunca ela poderia ter em sua terra, que nem mesmo Noemi poderia imaginá-la. Por isso Paulo aqui escreve a Tito para ter um cuidado especial em orientar as mulheres
principalmente as de mais idade na igreja. E o versículo 3, eu vejo as santas senhoras na igreja de Deus, como devem ser. Paulo diz que elas devem ser reverentes no viver, ou seja, ter um comportamento santo, separado para Deus. Não caluniadoras. O que quer dizer? Não acusadoras. A Bíblia não foi escrita originalmente em português e sim no grego, no caso do Novo Testamento. E a palavra original aqui para caluniadoras é do grego diabolos, meio forte. Daí que a alcunha ao maligno príncipe das trevas é essa, diabolo. Traduz diretamente alguém ao serviço do diabo. Ou seja, a pessoa que calunia e acusa está imitando o diabo e exercendo a função dele. Isso é muito forte. Paulo fala também que a mulher não deve ser dada a muito vinho, que é um sinal de desequilíbrio emocional e dependência. Sabe que a bebida alcoólica torna o indivíduo dependente do álcool, ele perde o controle. E nós podemos aplicar aqui, hoje, a dependência emocional a outros vícios, não apenas a questão do vinho. Ele fala que as mulheres devem ser também respeitáveis. A palavra grega usada aqui é seminos, que quer dizer venerável, honrado. A mulher que vive de uma forma tal pode ser considerada venerada por seu caráter. Um estilo de vida respeitável, reverente e digno vai fazer com que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhum motivo, nenhuma causa para dizer algo contra nós. Nada que venha a denegrir a nossa imagem. Me lembra o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8, quando Paulo disse: tudo que é respeitável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo fala também que as mulheres deveriam ser mestras do bem, ou seja, professora das boas coisas. Essa é a função pedagógica, didática, educadora da mulher cristã. Não apenas ouvidora. Isso nós sentimos um pouco de falta hoje. As mulheres cristãs na igreja têm um papel muito importante. Algumas igrejas têm o que eles chamam de círculo de oração, que é verdadeira coluna na igreja cristã. O círculo de oração tem uma influência muito positiva, não apenas na parte de sustentar os obreiros com a oração, mas na parte pedagógica, didática, educadora. Isso é muito importante. Nós notamos que um dos problemas mais constantes para todos nós é o quê? É o controle adequado de nossa língua. Não caluniadores ou maldizentes, ou fofoqueiros, né? Como Tito deixa claro aqui no capítulo 2, versículo 3. Por quê? A maneira como usamos nossa língua é uma medida precisa de nossa maturidade cristã. E como cristãos, temos uma força que nos ajuda a controlar a língua. E temos também a responsabilidade de ajudarmos uns aos outros a amadurecer nesta área de nossa vida. A temperança se aplica a várias áreas da vida. Ou seja, aí vem a forma de vestir, a comida, também se aplica a como se gasta o seu dinheiro, com as coisas para si, para a família, para a casa.
Eu digo sempre, não se deve gastar o dinheiro ganho em uma semana de trabalho em um jantar. Porque o seu dinheiro é o que valeu o seu trabalho durante a semana. E quando você vai a um restaurante, você vai trocar o seu trabalho pelo fruto do trabalho do restaurante. Do garçom, do proprietário, do agricultor. Então você vai fazer uma troca de frutos. Será que o seu trabalho durante a semana só alcançou para um jantar? Ou será que o trabalho, o material gasto em um jantar equivale ao trabalho que você teve durante a semana? A mesma coisa com a roupa que se compra. Hoje nós temos o cartão de crédito, que é uma praga para muitas pessoas. Não somente mulheres, mas homens também. Nós temos pessoas que não podem comprar nada no seu nome, não pode ter um crediário, porque o seu nome está sujo, o nome da esposa está sujo, o nome dos filhos estão sujos, porque são descontrolados. Eles vão ter suas explicações. Explica, mas não justifica a conduta descontrolada, sem temperança, de um obreiro cristão, ou de uma mulher, esposa de um obreiro, ou de uma família cristã. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, temperança em todas as coisas. Isso é muito importante. Nós notamos também que nesta carta, Paulo se preocupou com a orientação aos jovens. Ele disse no versículo 6, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Ensinar a jovens tem sua peculiaridade e suas dificuldades inerentes. Cada faixa etária tem suas características, assim como os jovens. Assim que todas as ferramentas que facilitem o processo de ensino-aprendizagem são bem-vindos. Contudo, existem princípios na palavra de Deus, na Bíblia, que são fundamentais para o ministério do ensino. E falando-se em ministério de ensino, o apóstolo Paulo tem muito a nos orientar. Compartilhemos algumas das orientações aos jovens aqui, como Paulo orienta a Tito. Ele fala sobre exortar. E, olhe bem, erradamente, muitos pensam que o termo exortar significa uma ríspida bronca, de forma bem ignorante, como temos visto ainda, desde alguns púlpitos, que dá lástimas. São verdadeiros senhores do rebanho. Totalmente contrário à palavra de Deus. Pessoas que descarregam desde a exortação a sua própria bronca, o seu mal-estar. Está mal consigo mesmo. E dizem que está exortando. Até porque eles dizem, no caso dos jovens, que os jovens são irresponsáveis e têm que ser tratados assim. Mas se olharmos bem esse termo exortar no Novo Testamento, em nada é similar ao nosso falho entendimento da palavra exortar. A palavra exortar no grego é parakaleo, que significa literalmente chamar para perto. Tem o sentido de auxiliar, ajudar,
consolar e encorajar. E para compreendermos a dimensão da importância desse termo, ele é similar à palavra que é usada para designar o ministério do Espírito Santo, Consolador, que é Paracletos. Como vemos em João, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16, versículo 26. Em João capítulo 15, versículo 26. João 16, versículo 7. Então, essa é a função do Espírito Santo de Consolador, de Paracletos, cuja palavra tem a mesma raiz de exortar, parakaleo. Ou seja, quando estamos ao lado, com o objetivo de consolar, exercemos, em certo grau, o ministério do Consolador. A exortação, conforme esse parâmetro bíblico, equivale à edificação e não à acusação. E os jovens necessitam dessa exortação, dessa palavra de consolo, de orientação. Mesmo porque nós somos minoria. Somos minoria em uma cultura que largamente não ama a Jesus Cristo. E a grande pergunta é: como nos aproximarmos, vivermos em uma cultura que não ama a Jesus, nem seus ensinamentos, de tal forma que possamos não ser contaminados por essa cultura e, ao mesmo tempo, sermos impactantes para essa cultura. O próprio Tito era um jovem e certamente tinha suas dificuldades, seus problemas. E talvez por esse motivo Paulo fez o uso da segunda pessoa do singular. Ele disse: em tudo te dá tu por exemplo. Então, o jovem, ele necessita ter um compromisso sério com Deus. Isso é fundamental para o jovem cristão nos dias de hoje. E o que é um compromisso com Deus, você me pergunta? O compromisso com Deus é demonstrado através da sua fé, da sua confiança no Senhor e do seu modo de viver, da leitura constante da Bíblia, de uma vida de oração, do prazer pelos momentos de culto, do bom testemunho diante de Deus, da igreja e do mundo, da obediência a Deus e à sua palavra, a fidelidade às doutrinas bíblicas, do respeito e obediência aos pais e aos superiores. Lembra de Efésios capítulo 6, versículo 1? Honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E esse compromisso, ou seja, esse prazer pelos momentos de culto, isso é fundamental. Isso depende muito da liderança, claro. E Tito era responsável, ou corresponsável por isso. Eu vejo que nossas igrejas, durante o serviço, durante a reunião de culto, muitos adolescentes e jovens estão com seu celular, com o WhatsApp, estão lendo mensagens. E alguém diz: mas pastor, eles podem estar lendo a Bíblia ali online, mas se nota que não é. Pelas expressões faciais, notamos que estão lendo a mensagem de amigos, de namorado, de coleguinhas, e respondendo ali. E não somente jovens, adultos também. E pior do que isso, às vezes no púlpito, vemos obreiros, presbíteros, pastores, consultando as suas mensagens. Isso é uma falta de respeito a Deus e à congregação. Alguém me mandou uma mensagem dizendo: Jesus fala
Deus fala de diferentes maneiras, usando diferentes meios. Mas desliga o seu celular, que certamente não vai ser através desse meio que Deus vai te falar durante o culto, durante a mensagem. Então a liderança deve orientar. Não tem que ter medo, não tem que ser covarde, nem frouxo, para orientar. E uma orientação de uma forma sábia será bem-vinda. E todos serão edificados. Por isso, Paulo diz que Tito deveria ser o modelo diante dos fiéis. Ele disse: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A palavra te dá, por exemplo, aqui é muito importante. Um obreiro, ele deve andar no meio das pessoas, cristãs e não cristãs, e deve ter algo a dizer-lhes e a mostrar-lhes. Há uma grande diferença entre dizer algo e ter algo que dizer. E aqui nós notamos que Paulo disse que era tempo de mostrar e dizer. Ser um exemplo, ser um padrão. E aqui a palavra padrão no grego é typos, que literalmente significa modelo, tipo e exemplo. Ser padrão tem que ver com uma conduta irrepreensível no que tange à santidade, mas também no que diz respeito às conversações. Aqui Paulo tem uma abordagem essencialmente pastoral. Tito não deveria envolver-se, como pastor, em questões polêmicas, pois isso certamente comprometeria o seu testemunho. O que dá a entender que o obreiro deve esquivar-se de toda e qualquer discussão insensata. Paulo aqui, ele menciona a importância das boas obras na vida do obreiro como um testemunho da obra maior que Deus fez em sua vida. E é importante ressaltar que o crente não é salvo por causa das boas obras, mas que pratica boas obras por ser salvo. Aqueles que creem em Deus devem aplicar-se às boas obras, pois essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Isso ele vai dizer no capítulo 3, versículo 8. Então, as boas obras acompanham o verdadeiro servo de Deus. Que Deus nos abençoe.